Bom, gente, então eu vou dar uma explicadinha como que acontece a ligação iônica entre esses dois elementos e explicar o porquê daquele modelo de inversão de cargas, tá? Primeiro, o alumínio, ele se encontra na tabela periódica na família 13. Logo, ele tem 3 elétrons na camada de valência. E o oxigênio se encontra na família 16 e ele possui 6 elétrons na camada de valência. Então, eu vou desenhar aqui 3 bolinhas para o alumínio, representando os elétrons da camada de valência, e 6 bolinhas para o oxigênio, representando também os seus elétrons de valência. Quem tem 1, 2 ou 3 elétrons quer doar para ficar com o octeto estável. Ou seja, se ele doar esses 3, ele vai ficar com a camada anterior dele, e isso torna ele estável. Quem tem 5, 6 ou 7 na camada de valência, é mais fácil ganhar até chegar a 8. Então, o alumínio vai perder e o oxigênio vai ganhar. Bom, o alumínio tem que perder os 3, porque pela distribuição eletrônica dele, como ele tem 13, né, o número atômico dele é 13, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Essa aqui é a camada de valência dele. Se ele perde esses 3 elétrons, ele acaba ficando com essa nova camada de valência aqui, que já vai ter 2 mais 6, 8 elétrons, fechando o octeto. Então, é isso que a gente tem que fazer, doar os elétrons para que ele fique estável. O oxigênio, por ter 6, precisa receber 2. Então, eu vou doar 1, 2 e o oxigênio ficou estável. Só que sobrou um elétron aqui que não deixa o alumínio estável ainda. Então, eu vou ter que fazer mais um oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou um elétron para ele e o alumínio ficou estável, mas o oxigênio ainda não. Vamos ter que desenhar mais um alumínio. 1, 2, 3 elétrons. E tá faltando um elétron para esse oxigênio aqui, ó. Pronto. Dei o elétron para ele, ficou com 8. Só que sobraram 2 elétrons para o alumínio. Então, eu vou ter que fazer mais um oxigênio para doar esses 2 elétrons aqui. Bem, aqui nós fizemos a estrutura de Lewis, que mostra os elétrons saindo, onde eles estão chegando. Isso aqui a gente transforma num composto iônico, que é a contagem de quantos cátions e de quantos ânions foram usados. Sempre a gente coloca aquele que doou, ou seja, aquele que ficou positivo, na frente, no início. Bem, na aula de hoje, né, que vocês assistiram, vão assistir lá no aplicativo. Bom, então, como eu estava dizendo, na aula de hoje, acho que o professor, ele fez a troca de cargas. Então, por exemplo, como o alumínio é um cátion, ele tem a carga mais, e como ele tem 3 elétrons para doar, mais 3. O oxigênio é um ânion, né? Ele vai se transformar num ânion porque ele vai receber elétrons, ele vai ser o negativo, e como ele precisa de 2 elétrons, vai ser menos 2. O esquema que o professor explica lá é um macete que a gente usa para exercícios que você não precise fazer a apresentação pela fórmula de Lewis, que você tem que encontrar a fórmula do composto, mas que você não tem a obrigatoriedade de fazer essa fórmula. Então, como é que é esse esquema? Você joga o número 3 para cá e você joga o número 2 para lá. Por que você faz dessa forma? Porque, veja, se a carga é mais 3 e eu multiplicar por 2, eu vou ter um total de mais 6. Se a carga é menos 2 e eu multiplicar por 3, que é o 3 do alumínio, eu vou ter 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. E é isso que os compostos iônicos têm que ter. Uma anulação das cargas, tem que zerar. Então, dessa forma, eu encontro qual é a proporção correta. Então, por isso que a gente joga, não é que você está jogando a carga, você está fazendo uma troca de carga, você está vendo qual é a carga desse, você vai multiplicar o outro número, né, o outro elemento, por esse valor, para que você consiga zerar as cargas. Então, aqui, ó, você vai precisar para que a fórmula fique zerada, de 2 alumínios e 3 oxigênios, da mesma forma que eu encontrei ali em cima. Então, existem os 2 métodos de resolver o exercício, ok?